Vamos nessa. Eu assisti já adiante, mas eu vou assistir de novo. Ué. O máximo. Eu tava sem fazer nada ontem, já tava de saco cheio. Tinha feito umas questões erradas, entendeu? Não vou abalar meu psicológico, não. Qual tá ruim? O azul. Eu não tô sem nenhum azul. Tô com 5 azul ali e todos com o mesmo problema. E tem tinta. Todos com o mesmo problema. Eu preciso fazer aquelas velhas trocas. Ai, agora é difícil. Olha, agora O sim. vermelho também. Joga fora, você aqui, ó. Joga fora. Alô? Eu! Tá mudo aqui. Tem um vermelho que tá bom aí, velho. Tem um vermelho que tá top. Joga Não, fora. eu entendi. Tem mais um. Passa Tem mais o um. porque podia estar com álcool ainda. Passa aí agora. Aí, tá vendo? Tá bom, velho. Mas tá a gente tá gastando. Ácido. Ó, Base. piloto é o que tem. Óxidos. Aí, pô. Só. Já foi as 4 coisas. Fica preto. O preto tá funcionando, tá bom. Preto tá bom. Não vai roubando de um lugar, no lugar, outro. Você vê, você tá com a... Não, pô, sai. Ela sai com os pilotos do bolso, porra. Eu tenho aula essa semana com o meu piloto. Olha lá, cadê meus pilotos, velho? Ó, no bolso. Eu falei, se eu voltar a levar os meus. Galera, ó, funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. O que eu vou fazer? Vou dar a estrutura e ela entra com a parte de aplicações. Então eu vou dar a estrutura de ácidos, bases, sais e óxidos. O que tu precisa lembrar para a prova de domingo agora. E ela vai vir com aplicações também, o que você precisa lembrar. Ó, primeira coisa, como identificar? Primeira coisa é essa, ó. Identificação. Ó. Identificação. Os ácidos, eles vão começar com H. Ó. Ácidos. Vou colocar aqui, ó. Ácidos. Começam com H. Exceto a água e a água oxigenada. Esses dois aqui são óxidos. Então, água e água oxigenada são óxidos. Ó, ácidos, bases. Como eu reconheço uma base? As bases, elas terminam com OH. Terminam com OH. Agora, de cara, você vai ver o seguinte. Deixa eu botar logo aqui. Óxidos. Ó. Os óxidos são compostos formados por dois elementos, ou seja, são compostos binários, onde o último elemento é o oxigênio, ou seja, composto binário, onde o elemento mais eletronegativo é o O, nós estamos falando de óxidos. Alguns de sais. Sais é o que sobra. Como assim? Aí eu vou te mostrar agora. Por exemplo, ó, NaCl, CaCO3, que é o carbonato de cálcio. E aqui é o cloreto de sódio. Aqui é o carbonato de cálcio, cloreto de sódio. de sais, bicarbonato de sódio. Bicarbonato também pode ser, ó. Aqui, ó. NaHCO3. Tem H na frente? Não, então não é ácido. Tem OH no final? Não, então não é base. Tem dois elementos e o último é oxigênio? Não. Nem O tem aqui. Aqui tem 3 elementos. Aqui tem 4 elementos. Para ser óxidos, só podem ter quantos elementos? 2. E o último tem que ser quem? O oxigênio. Ou seja, sal é o que sobra. Se não é ácido, não é base, não é óxido, só pode ser o quê? Sal. Ô, Augusto, Oi. tem como você repetir o ácido, por favor, que eu não peguei muito bem? O ácido é aquele que começa com H. Sempre?
desde que não seja água nem água oxigenada. Ah, pronto. Porque esses dois são Obrigada. óxidos. Fora esses Entendi. dois, sempre. Beleza? Sim, obrigada. Ô Ana, o gabarito da prova já tá na mão de vocês, velho. Vocês vão ver quando vocês pegarem a prova. Agora sábado é assim, eu me lembro de... Sábado a gente vai entrar à noite para batermos um papinho e colocarmos os últimos pontinhos para aqueles que ainda se sentirem necessitados de alguma informação. Aí é o sábado que esses pontinhos vão chegar. Porque a gente está tentando ainda adivinhar qual é o número. Por exemplo, a questão de forças termoleculares vai estar em qual número da questão? Isso aí está tentando. Porque não é só acertar, vai cair forças termoleculares, isso é fácil. Vai cair qual número da questão, da cor qual da prova, é assim, pô. Então, relaxa. Ó, vou apagar só esses dois sais aqui, ó. Só para eu sobrar espaço para mim, para eu não usar o que tem ali, ó. Vou apagar, vou deixar só um exemplo de sal, ó. Pronto. O que eu quero mostrar para vocês agora, fora identificação, são os termos. Augusto, Oi. boa noite. Esse óxido aí é NB2O5? NB2O5 é chamado pentóxido didinióbio. É NB2O5. Exatamente, garotinha. Obrigada. Valeu. Olha, os termos que vocês precisam saber para o Enem. Ionização versus dissociação. Olha, que fique bem claro que ionizar e dissociar é apenas uma quebra, é uma separação. Agora, o que faz ionizar ou dissociar? O meio aquoso. Agora, o termo ionizar, que é um fenômeno químico, ó, ele é usado para ácidos. Por que para ácidos, Augusto? Porque os ácidos são compostos moleculares. Ou seja, compostos que vêm de ligações covalentes. Ligação covalente compartilha ou ligação covalente transfere? Compartilha. Ou seja, um ácido, quando em solução aquosa, ele sofre a quebra, liberando um cátion, que é o H+, ó, e um ânion, que é o resto, que no caso ali é o cloro. Esse composto, ele era um composto molecular. E ele virou íons. Por isso que ele é um fenômeno químico. Porque alterou a natureza da matéria. A gente fala para vocês que ligação covalente não conduz corrente elétrica, mas quando se trata de ácidos em meio aquoso, conduz corrente elétrica. Por quê? Porque o que faz conduzir corrente elétrica são elétrons livres, e ele deixa os seus elétrons livres porque sofre o fenômeno chamado de ionização, que é um fenômeno químico, pois altera a natureza da matéria. Agora, dissociação é um fenômeno, ó, é um fenômeno físico, porque não altera a natureza da matéria. E quem sofre esse fenômeno são as bases e os sais. Por que as bases e os sais? Porque bases e sais são compostos iônicos.
eles já são iônicos, ou seja, a ligação existente aqui é uma ligação iônica, diferente da de cá. Automaticamente, quando uma base entra em contato com a água e mostra os íons já existentes, porque já existia, esse composto já era iônico, pô. Ele só separou os íons. Então, alterou a natureza da matéria? Não, porque esse aqui já era um íon. Por isso que é um fenômeno físico. Então, ele virou NaOH. E se fosse um sal, aconteceria a mesma coisa, ó. Em meio aquoso, ele ia liberar Na+, e Cl-. É por isso que fala, sal de cozinha conduz corrente elétrica? Sim, se tiver no estado o quê? Porque se ele estiver no estado sólido, ele vai estar no retículo cristalino. Automaticamente ele não tem elétrons livres, então ele não tem condução de corrente elétrica. Ô, professor, Oi. por que se colocar o ácido na água ele vai liberar calor? Porque, não, aí é só porque é uma reação exotérmica. Ao ionizar, ele libera calor. E quando libera calor, em reações exotérmicas, ela faz o que com o meio? Toda reação exotérmica que libera calor. Mas ao liberar calor, ela faz o que com o meio? Aquece. Então, como é uma reação exotérmica, o que está acontecendo ali, que é a ionização, automaticamente liberação de calor. Liberação de calor, aquecimento do meio. Por isso que a água fica quente. Só acontece com sais, né? Oi? Com os ácidos, desculpa. Só acontece com os ácidos, né? Sim, os ácidos. E quanto mais forte ele for, maior é o poder de ionização, mais aquecida a água fica, porque libera mais energia. É por isso que tem aquela do coloca água no ácido ou coloca ácido na água. Já caíram várias questões desse tipo. Tu não pode pegar uma água e colocar no ácido, porque ele está extremamente concentrado. Você tem que pegar o ácido e jogar na água para fazer a diluição. É isso que tu tem que fazer. Já caíram algumas questões a respeito disso. Por quê? Porque a reação é tão violenta que se você pegar a água e jogar no ácido, ela é tão violenta que ela consegue jogar para fora. E se jogar para fora, parceiro, ácido, e se for ácido forte, ele é extremamente corrosivo. Então aí o risco é muito grande. Por isso que em laboratório tem que estar com todo o EPI possível e impossível. Com certeza, muitos de vocês que vão para a área de saúde irão usar um jalequinho e estarão em laboratórios, com certeza, tá? Com certeza. Ó, vamos agora partir para os detalhes de cada um deles. Ácidos. Os ácidos são divididos em dois. Eles são divididos em hidrácidos e são divididos em oxiácidos. Qual a diferença do hidrácido para o oxiácido? O oxigênio. O hidrácido não tem oxigênio e o oxiácido tem oxigênio. Outra diferença, a terminação dos hidrácidos. Eles vão terminar sempre em hídrico. E os oxiácidos, eles terminam em oso ou ico. Tipo, exemplo, HCl, exemplo, HNO2, HNO3. Cloro sem oxigênio e um ácido. Ácido, cloro com hídrico, clorídrico. Então, qual é o nome do HCl? Ácido clorídrico. Bom, o Enem gosta de nomenclaturas alternativas. E o ácido clorídrico, ele é chamado de ácido muriático. Aí você pergunta, ô Augusto,
eu preciso gravar a nomenclatura usual, alternativa, de alguns precisa. E tio Elão vai colocar ácido acético, soda cáustica, é uma das partes que ele vai trabalhar. Vai fixar na cabeça de vocês esses nomes, porque o Enem cobra. Bom, e quando é que eu vou usar uso, quando é que eu vou usar I? Preste bem atenção agora. Olha, eu preciso que vocês gravem esses radicais aqui, ó. Não, e aí eu vou colocar o N2 aqui embaixo, ó. Não, não como, sem, e aí eu vou colocar o SO3 aqui, ó. Não como sem farinha, ó. Não como sem farinha. Fique esperto nesses radicais, porque o Enem adora esses grupos de radicais. O nitrogênio tem 2, o enxofre tem 2, o fósforo e o carbono só precisa gravar 1. Aí você fala, como assim, Augusto? Ó, você consegue perceber pela atomicidade, que é o mais fácil, que existe um menor e um maior? O menor... Eu sempre gravo, não sou musculoso, não sou pequeno, entendeu? Não, de boaça. Aí eu gravo assim. Ele já foi. Ó, e aqui, maior. O menor termina com ico. Então, esse aqui vai formar o ácido... Esse é o maior, né? Nítrico. Ele é maior. E o de baixo forma que ácido, gente? Se eu colocar o H aqui na frente? Nitroso. Ácido nitroso. Ó. Uso para o menor, ico para o maior. Como o carbono só tem um, ele vai ser o maior. Então aqui, se eu colocar o H aqui na frente, vai virar um ácido chamado de ácido carbônico. Ó, carbônico. O enxofre tem 2, o maior e o menor. O maior eu chamo de quê? Se eu colocar o H aqui na frente, ácido sulfúrico. E o menor eu chamo de quê? Ácido sulfuroso. Olha, uso e ico. E o fósforo só precisa gravar o PO4. Se é só um, ele é ico. Então você chama de quê? Ácido fosfórico. Terminando em quê? Agora vamos lá. Olha, já vou aproveitar, deixa, e vou falar sobre os sais. Olha, assim como os ácidos, os sais têm de 2 tipos. Nós temos sais chamados de aloides e sais chamados de oxissais. O que é um sal aloide? É um sal que não tem oxigênio. E o que é um oxissal? É um sal que tem oxigênio. Na mesma pegada do ácido. Na mesma pegada do ácido. Bom, porém, no ácido, aquele que não tinha oxigênio terminava em hídrico. E no sal, aquele que não tem oxigênio, ele termina em quê? Eto. É, aí mata, né? Ó, eto. Exemplo, me dê aí em casa um exemplo de um sal que não tem oxigênio. Bora! HCl. Aí agora esse aí foi difícil, hein? Pensou demais, hein? Ó, se liga aí. Qual é o nome dele? Cloreto de sódio. Lindo e maravilhoso. Cloro com eto. Cloreto, ó. Cloreto de quê? De sódio. Então, peraí. Se terminou em eto,
tu pode afirmar, é um sal. Que sal? E o que é um sal halóide? Perfeito. Agora, se tiver oxigênio, ele vai terminar em quê? Ito ou ato. O ácido não terminava em uso ou ico? O sal termina em ito ou ato. Como assim, Augusto? Bora lá. KNO2, KNO3, na mesma pegada. Esse daqui, ácido não. Oh, que ácido, doido? Que ácido? Não, ele vem do ácido nitroso. Vem do nitroso, mas o nome dele é nitrito, porque ele não é um ácido, ele é um sal. Voltando. Nitrito de o nome do primeiro elemento. O K é o que, gente? Potássio. Então, o nome desse sal, nitrogênio com ito, nitrito de potássio. Perfeito, ó. Se pedir o íon, nesse caso o NO3, eu tenho que falar o íon de acordo com o sal ou de acordo com o ácido? De acordo com o sal. E o NO3? Nitrato de quê? de potássio. De potássio. Agora olha a macete. Deixa eu anotar aqui. Nitrato de potássio. Olha o macete agora. Mosquito teimoso. Ontem foi engraçado. Mosquito teimoso ou teimoso mosquito? Mosquito teimoso. Mosquito teimoso, chibato, chipico, chimeto, novídrico. Que macete é esse? Tudo que está aqui, ó, são sais. Tudo que está aqui são ácidos. Ou seja, vamos lá. Se não tiver oxigênio, se for um ácido, hídrico. Se for um sal, eto. Clorídrico, cloreto. Beleza? Agora mata a charada aqui agora. Se fosse um sal, esse ácido nítrico ia ser chamado de quê? O nítrico viraria o quê? Nitrato. Perfeito. Nitrato. O nitroso viraria o quê? Nitrito. Perfeito. Nitrito. Ó. O carbônico viraria o quê? Carbonato. Perfeito. Ó. Carbonato. O sulfúrico viraria o quê? Sulfato. E o sulfuroso viraria o quê? Sulfito. E o fosfórico viraria o quê? Fosfato. Perfeito, gente. Eu prefiro decorar o íon do que... Eu acho mais fácil. Decorar o íon. Que botando no café fica mais fácil do que... Lindo e maravilhoso. Mas com isso aqui agora, tu mata a charada em ácidos e em sais. Eu garanto. Para aqueles que demoram de gravar isso aqui, ó, o eto e o hídrico, a pessoa até tem noção, mas quando chega no ito, ato, oso, ico, embola. Aí, tio Elan criou um macete. Falou, velho, lembrei de tu, criei um macete pra tu. Falei, mas moço, sai fora do leite. Eu tô lhe falando. Olha o que o tio Elan falou. Gostoso, bonito, rico e gato. Falei, vai te cantar, tio Elan. Olha o macete que o tio Elan cria pra mim. Sai daí. Ah, eu criei pensando em você. Ai, daí, doido. Oso vira ito. Olha, gente. Oso vira ito. Oso pra ácido. Ito pra sal. Ico
Rico para ácido, ácido para sal. Gostoso, bonito, rico e gato. Acabou você. Matou a charada. Pegaram? Sobre sais ainda. Se liga no que eu vou falar agora. Solubilidade envolvendo a condução de corrente elétrica. E se liga no que eu vou falar agora sobre ácidos. Condução de corrente elétrica sobre as forças. Eu vou limpar essa partezinha aqui agora. Eu vou tirar uma foto. Manda foto, por favor, Augusto. Eu vou tirar agora. Vou tirar agora. Ô, Augusto, Oi, mano. nos oxissais estabelece a mesma regra dos oxiácidos, né? O maior fica com o ato e o menor fica com ito. Pera aí, fala de novo aí. Nos oxissais vai ser a mesma regra dos oxiácidos, né? Do maior e menor. Mesma coisinha. Mesma coisa. Valeu. Deixa eu tirar a foto. Ô, Augusto, Oi. tu provavelmente já deve ter explicado isso, só que eu não vi a parte. Os sais, por que que eles não ionizam, já que eles já são formados por íons? Os sais o quê? Os sais, aí tu colocou sais na parte de dissociação. Certo. Só que os sais não já são formados por íons? Exatamente. Se eles já são íons, eles vão... Ah, é verdade. Entendeu? É verdade. Aham. Assim como as bases já são íons. Aí eles só fazem o quê? Quebrar. Entendi. Posso botar essa partezinha aqui? Olha. Ô, Augusto, tu acha que no Enem, por exemplo, exigiria que eu soubesse o que é o ácido cianídrico, por exemplo? Sim. Cianídrico, como ele foi usado o seu radical cianeto, que interfere diretamente na cadeia transportadora de elétrons, automaticamente já foi cobrado nos gases cianetos, que foram os gases usados na pena de morte. Foi acidente na Boate Kiss, responsável por vários casos de asfixia. Então pode sim. HCN, ácido cianídrico, é bom lembrar. Mas a probabilidade é grande? Não. Por que não é? Porque tem outros que são muito mais famosos. Então a chance de outros caírem é muito maior. Professor, Pode perguntar. o do ácido cítrico é qual? A mesma fórmula? Não, o ácido cítrico é um ácido orgânico, é diferente, a molécula é grande. Entendi. O ácido É um ácido cítrico- carboxílico? O ácido cítrico você não vai gravar. Você vai gravar o ácido acético. Esse cobra, porque é pequeno. É orgânico também, mas é pequeno. O cítrico não. Se ele colocar Os ácido dois cítrico, são ele tem que ácidos dar molécula. carboxílicos, né? Oi? Esses dois são ácidos carboxílicos, né? Não. Que o senhor falou orgânico. São, exatamente. Olha, vamos lá. Atenção agora para condução de corrente elétrica. Condução de corrente elétrica. Olha. Fique atento. Tio Alan vai bater nisso. Só que eu vou dar já a deixa para ele. Os ácidos, você tem que ficar atento com a força. Com a força. Os sais, você tem que ficar atento com a solubilidade. Vamos lá. Com relação à força de ácidos, basta você lembrar se ele é um hidrácido ou se ele é um oxiácido. Ó. Se ele for um hidrácido, ele pode ser forte, ele pode ser moderado ou ele pode ser fraco. Se ele for forte, ele vai ser o HCl, o HBr e o HI.
Esses são os únicos fortes. Moderado, HF. E fraco, os demais. Tem que gravar isso. Mas, moço, como é que eu vou gravar esse tanto de coisa? Flamengo, clube brasileiro imbatível. Pronto. Se você não quiser gravar assim, é mais fácil do Fui Ontem na Feira. Não, você vai gravar Flamengo, clube brasileiro imbatível. Você gravou moderado. Ah, foi esse que eu tomei trauma que eu não gravei. Foi esse que tava Aí você vai cair na prova e eu quero ver se você não vai usar. Olha, se liga. Isso se for oxiácido, isso se for hidrácido. E se for oxiácido, você vai pegar o número de oxigênio e diminuir o número de hidrogênio. Aí tu vai achar um valor. Se esse valor X for maior ou igual a 2, é porque o ácido é forte. Se esse valor for igual a 1, o ácido é moderado. Agora, como é que, tipo assim, eu tenho um grau de acidez determinado pela quantidade de H+ ionizado, certo? E por que não seria, tipo, quanto mais H+, maior a acidez? Mas é. Então por que qual é o número de oxigênio se tiver 4? Não, aqui é pra você. Não. 3 é a mesma não, força, entendeu? Porque, não, entenda. Isso aqui é um método de você descobrir rápido. Você só descobre a acidez de ácidos com o poder de ionização deles, com alfa. Só o alfa. É o alfa que ele diz. Ela não vai falar do alfa. Mas para a prova da lente, você não precisa calcular o alfa. Você tem que usar uma técnica rápida. E qual é a técnica rápida que bate com o alfa? A número de oxigênio menos número de hidrogênio. Ah não, o H3 é fraco. Entende? Não, o H3 é porque, tipo assim, vamos supor que tem um ácido lá que é H3PO1, um exemplo. Sim. Só um exemplo. E H2SO4. Só que o H3 ele libera mais. Não, mas aí é diferente. Entendeu? Aí você não vai diferenciar dos fortes quem é mais forte. Ele não vai cobrar isso pra você. Aí Dos fortes quem é o mais forte. Ele vai cobrar se é forte, fraco ou moderado. Só. Entende? Então, HClO. Como é que você faz a conta? Número de oxigênio menos número de hidrogênio. 4 menos 2 é forte. 2 menos 1, moderado. 1 menos 1, 0 é fraco. Para o Enem só tem uma exceção. H3PO3 menos 2. H2CO3, que é o ácido carbônico. Ácido carbônico. Fala nisso, Conquista. Tá chovendo aí, Conquista? Quem tá em Conquista aí? Tá chovendo? Responde aí. Quem tá em Conquista? Esse ácido aqui é um ácido fraco. Cadê o povo de Conquista? Moço, Conquista não tá assistindo a aula não, né? Não acredito não, velho. Poções, como é que tá aí? Poções tá assistindo. Poções, tá chovendo? Vou pegar a estrada daqui a pouco, velho. Fala aí. É mesmo, Mas é verdade? Augusto, Oi? mas aqueles hidrácidos fortes ali é o HI, né? Que é o mais forte. O que, HI? Que é o mais forte. Na verdade, aqui vai ser pelo raio. Vai ser pelo raio. Quanto maior a distância, mais ioniza, mais forte ele é. A sequência é essa. I, BR e cloro. Peraí, travou um pouquinho. Calma aí, travou um pouquinho. Quanto maior o raio, mais vai ionizar. Então vai ser mais forte. Perfeito. Certo. Eu sei que não tem nada a ver com essa questão aí, mas estava falando sobre grau de ionização. Não é grau de ionização não, é quando está nos estados gasoso e eu quero arrancar um elétron. Não, ali é energia de ionização. Isso É uma propriedade periódica. Porque, tipo assim, a energia de ionização dos metais é baixa, por isso que ele conduz eletricidade. Sendo Não. que o elétron livre que vai dar esse... Sim, pô, mas os metais, eles têm a sua última camada com pouco elétron. O elétron fica solto, pô. Porque o raio atômico dos metais são grandes. Se o raio atômico é grande, ele não tem atração pelo elétron. Então o elétron fica solto. Entendi. Ele perde fácil. E logo... Elétron livre.
Não, mas então por isso que ele tem então baixa energia. Obrigado. Não, exatamente, porque energia de ionização é a energia que você gasta para retirar elétron. Tu gasta pouco elétron para tirar dele, porque ele é grandão, raio. Entendeu? O raio atômico explica tudo, pô. Tudo é raio atômico. Ó, solubilidade dos sais. Vou dar um macete para vocês aqui, porque a tabela de solubilidade de sais, parceiro, tu não vai gravar agora. Qual é o macete para solubilidade de sais? Ó, qualquer sal que apresentar elemento da família 1A ou o NH4. Qualquer sal que apresentar elemento da família 1A ou NH4, tipo aqui, ó, K2SO4, KNO3. Moço, não queira saber quem é o radical lá não. Apresentou elemento da família 1A, brother, ele é solúvel. Acrescentando solubilidade, qualquer cátion que tiver colado com o íon nitrato, tu não precisa nem olhar quem está aqui não. É nitrato que está lá, é como se fosse aquele cara que vai entrar na festa. Ah, é o nitrato que está chegando, deixa ele entrar. É nitrato, brother, não importa com quem está, ele vai entrar. Ele é solúvel. Assim como quem for da família 1A, não importa quem está colado com ele, é solúvel. Agora, os insolúveis, aí você vai gravar daqueles lá, ó. Carbonato, sulfato e fosfato. Desde que não esteja colado com quem? Com o elemento da família 1A ou NH4. Carbonato, sulfato e fosfato são in. Tá calor aí, falar agora, pô, mas eu tô no. Tá calor mesmo. Liga o ar. Bora. O que você vai gravar? Gravei isso, Augusto. Tá aí agora. Vamos lá. Quanto mais forte, maior a condução. Agora eu faço. Quanto mais forte, maior a condução. Se você comparar o HF e o HCl, quem conduz mais? HCl. Por quê? Porque é mais forte. Pronto. E nos sais, Augusto, quanto mais solúvel. Então, quanto mais solúvel ele for, maior é a condução de corrente elétrica. Então, para ácidos é a força, para sais é a solubilidade. E para bases, gente, para bases é a força também. E como é que eu identifico forças de bases? Família 1A, família 2A. Perfeito. MG e berílio. Família 1A e 2A. Tá vendo que a galera já gravou? Ai, sacana. Ó, família 1A ou família 2A são bases fortes. São bases fortes. Olha. Exceto berílio e magnésio. Beleza, garotinha. Ó. Bases. Esqueceu da foto. Não, aqui eu vou tirar já. Ah, já? Já. A nova é só cá. Você é doido, porra. Faz isso daí, eu me mato na. Ó, bases. As bases, primeiro, que elas começam com o termo hidróxido.
hidróxido de o nome do elemento que tiver colado nele. Tipo, NaOH, que é a soda cáustica. Qual é o nome? Aí tu coloca hidróxido de Isso tem a ver como se fosse. Sódio. É como se fosse um éster. Um éter, quer dizer, na verdade. Porque, tipo assim, o óxido, se eu quiser a nomenclatura. Não, hidróxido é por conta de hidroxila. Não, eu sei, mas tipo assim, se eu quiser um éter, o óxido. O ox. Entendeu? Por isso que eu tô... Metox. Entendeu? O éter vem daí. É isso que tu E entendeu? não daqui vem do éter. A terminação ox, metox, Entendeu? é nano. Mas ele tinha falado o contrário. É isso, Não, então, mas claro. Não, eu entendi agora. Ah, Entendi agora. Entendi o que você está falando. É daí. entendi. Entendi. Uhum. Mas não toque nesse assunto não, que aí Não, não. Tá doido? Ó, hidróxido de, no caso, sódio, nome popular, soda cáustica. Tio Alan também vai colocar no quadro ali. Bom, vai lá, fica esperto que tá chegando aí, velho. A minha prima. Ó, se esse elemento for da família 1A ou família 2A, são bases fortes. Exemplo, NaOH, CaOH2, tio Alan também vai colocar o nome, que aqui é cal hidratada, cal extinta, cal apagada, ele vai colocar tudo bonitinho. São bases fortes. Fortes, ó. Tem exceção. Exceto o magnésio. Não vou colocar nem o berílio, tá? Porque o berílio não vai cair. Exceto o magnésio. Nome oficial: Leite de magnésio. hidróxido de magnésio. Opa, ficou ruim. Hidróxido de magnésio. E o nome popular? Leite de magnésio. Leite de magnésia. Ó. Tia Alan, já tomou o leitinho hoje, tia Alan? Já, velho, de manhã. Tia Alan tomou então esse leitinho hoje, ó. Tomou leitinho quentinho ou gelado? Nesquik estão gelado. Ó. Se não for da família 1A e 2A, claro, com a exceção do magnésio, que é uma base o quê? Fraca. Olha lá, disse que tá na porta do condomínio, velho. Chama aí. Tá aqui agora. Ela falou que tá na porta. Tanto no condomínio. Falei que eu tô assim na porta. Se não for fraco, por exemplo, AL Ela falou condomínio. OH3 é uma base fraca. Por que fraca? Porque não é família humana. Porque não é família 1A nem 2A, é família 3A, então ela é uma base fraca. Conclusão: quanto mais forte, maior a condução. Condução de corrente elétrica é fichinha carimbada do Enem. E é só lembrar: ácidos e bases a força e sais a solubilidade. Dá ligar pra ela, velho. Ela não confia, não. Ela tá contigo. Peraí. A não ser que ela entrou dentro, né? Peraí. Porque não é no condomínio. Liga pra ela. Vou dar o telefone aqui, você liga. Deve fazer a live, você vai ter mais filho. Olá, os amigos de almoço aqui, tu tá onde? Agora eu preciso tirar foto. Tire aí. Pronto. Eu tô aqui na porta, eu tô aqui parado. Dos dois lados? Dos dois lados. Ali. Esse lado aqui pode apagar. Pode? Eu tava botando. Pode ir. Então tá bom. Voltar melhor pro cá, né? Porque aí. E agora Não, tá aqui. vamos andar no grupo, eu mando um pouquinho pra tu? Você não tá no grupo, não?
Tô, mas não tô como mandar não, pô. Só tá... Ah, ela travou, foi? Uhum. Então manda pra ela, tanto faz. Pode. Ó, pra fechar essa parte e tio Elan assumir, vou falar das características principais dos óxidos. Vou falar para vocês das características principais. Não faltou base só do não? Tem, mas a solubilidade da base ela não vai interferir nem qual a solubilidade não. Ó, os óxidos são divididos em dois. Os óxidos normais e os óxidos anormais. Qual é a diferença? O NOx do oxigênio dos normais é -2. Por isso que tem gente ainda que fala, o oxigênio é NOx fixo. Porque o comum dele é -2 mesmo. Mas os anormais tem NOx -1 ou -0,5. Olha. Então vamos lá. Por exemplo, o que tu tem que gravar aqui dos anormais? Esse aqui, ó. Esse daqui por quê? Porque cai demais, moço. É igual o Vasco, ó. -1 foi, então ele é um peróxido. Peróxido de hidrogênio. Ó. E o nome popular desse bicho aqui? Água oxigenada. Você sabia que o tio Elan já foi louro? Ele já pintou o cabelo já. E ele usou o quê? Não bastasse o cabelo loiro, tinha o tupete e tinha um olho assim, sabe, de lente de contato azul. E as correntonas. E as correntonas aqui assim, ó. Quem tem talento é pouco, rapaz. Eu sou. Era um galã de novela. Valeu se o Orkut conseguisse recuperar, velho. Ó. Era do Augusto, um galã de novela. O menino era arrumadinho, velho. Na moral, fala a verdade. Se passasse o vento, levava. Eu acho que não ligava o ar na sala, não, pô, pra ele não voar. Tinha que prender as pernas. Agora, gente, se o O tiver NOx -0,5, aí, parceiro, nós estamos falando de um superóxido. Aí o nome é superóxido de o nome do primeiro elemento. Bom, mas dos anormais, você só precisa gravar a água oxigenada. É ela, ó. Ela tu tem que gravar. Mas dos normais, vou indicar para vocês gravarem dois. Os óxidos ácidos e os óxidos básicos. Aí você fala, Augusto, como é que eu vou reconhecer, velho? Vamos lá. Se o primeiro elemento do óxido, porque você sabe que óxidos tem um elemento e o oxigênio. Se esse primeiro elemento aqui, ele for um ametal, ou se esse primeiro elemento aqui, ele for um metal com NOx maior do que 4, ó, ele vai ser um óxido ácido. Você fala assim, como assim, Augusto? CO2. Esse cara aqui é um metal, então ele é um óxido ácido. Só tem 3 exceções: CO, NO e N2O. Eles são ametais, mas eles não são óxidos ácidos. Eles são óxidos neutros. Macete. Ó. Qual macete você usa? N2O no corpo. Falou na maldade, a Andy puxa, é incrível, bicho. É o que, Lan? Oxe, tu perguntou qual era. Eu falei. Qual é o macete, Emily? Ela fala que é N2O no corpo. Eu sei outro, mas não vou falar o meu nome. Ela é mais bonitinho. Ó. O Augusto, em resumo, vai ser qualquer elemento da família 4 representativo para trás. Você fala aqui. Aham. Exatamente, perfeito. Em resumo é isso. Certo. Ou metais que tem o NOx maior que 4, tipo
o NB2O5 que eu coloquei há pouco. O oxigênio aqui tem menos 2 e o NB vai ter NOx mais 5, ó. Aí os dois aqui são óxidos ácidos. Só que o X da questão, eu tirei foto, tá? Daqui a pouco eu mando. O X da questão é o que ele representa. Por quê? Porque é daí que vem, por exemplo, a chuva ácida. Os óxidos ácidos, eles reagem com água ou com bases, ó. Eles, por exemplo, o CO2, se eu colocar para reagir com água, ele forma o quê? Um ácido, ó, que é, no caso, o ácido carbônico. Se um óxido ácido reagir com água, ele forma um ácido. E, por exemplo, se um óxido ácido, porque aqui é um metal, reagir com uma base, ele forma um sal e água. Então, isso tu precisa lembrar, que os óxidos ácidos podem reagir com água, e se isso acontecer, ele vai formar um ácido, ou eles podem reagir com uma base, e se isso acontecer, ele vai formar um sal e água. Isso tem que lembrar. Assim como os óxidos básicos, como é que eu classifico, identifico? Quando o elemento em questão, ele for um metal com NOx mais 1 ou mais 2. Exemplo, vou colocar já na estrutura. Os óxidos básicos, eles também reagem com água e os óxidos básicos reagem com ácidos. Se um óxido básico reagir com água, por exemplo, CaO é um óxido básico, reage com água, forma o quê? CaOH2. Isso aqui é a cal hidratada, cal extinta, cal apagada, Água. ou água de cal. Esses são os nomes populares do hidróxido de cálcio. Não confunda com este aqui. Este aqui, que é um óxido, é cal viva ou cal virgem. Cuidado, tá? São coisas diferentes. E se um óxido básico reagir com ácido, ele forma o quê? Por exemplo, ó, Na2O mais HCl, por exemplo. Vai formar o quê? Um sal e o quê? Água. Essa parte de óxidos, velho, tem que gravar, porque não cai não. Despenca no vestibular. Não é à toa que os dois óxidos formadores da chuva ácida vêm do enxofre e do nitrogênio. Porque enxofre e nitrogênio são ametais. E eles vão formar que ácidos? Que óxidos? Óxidos ácidos. Quando os óxidos ácidos entram em contato com o vapor d'água que tem na atmosfera, eles vão formar o quê? Ácidos. Aqui vai formar o sulfúrico e o sulfuroso. Nítrico. E aqui forma o quê? Nítrico. O nítrico E nitroso. e o nitroso. Mas eles vêm de óxidos. Que óxidos? Óxidos, porque você aprendeu que um óxido ácido, quando reage com água, ele vai formar um ácido. Aqui que está a chuva ácida, pô. Lembrando que na chuva ácida, quais são os dois principais ácidos que vão influenciar no pH? Os mais fortes. Quem são os mais fortes? O ácido sulfúrico e o ácido que? Nítrico. Pegaram? Agora o Tiago vai entrar com uma outra parte, que é uma parte de que despenca no Enem. É o desmembramento De tudo isso aí que vocês viram. Pode Quem falar. vai? Foto aí. Não, ele mandou pra você, viu? Eu mandei pra tu, velho. Vai continuando, bate pra mim. Bate pra mim. Pô, estranho da porra, que parada é essa, doido? Ele tá achando que é Luiz. É o mesmo time, pô. Peraí, deixa eu tirar ele. Qual o macete dos principais ânions? Augusto. Não com. Como é que é o Augusto? Ô, mas Macete? eu queria um aqui agora, que também é misturado com de negócio.
Não como não sem... como só pão. Não como só pão. Aí tu começa 3, 3, 2, 2. Aí tu intercala. O primeiro tem do NOx variável, o segundo não. O primeiro tem NOx, o terceiro tem NOx variável, o segundo não, entendeu? Augusto! Não como só pão. Ô! Nem que tinha ficado bom esses dias era não como pão, só bolo claro. Alguém repete o macete de Augusto aí, que esse macete eu não memorizei ainda. Eu sei que é alguma coisa, não como sem farinha. Alguém aí faz o favor de... Marcelo tirou foto, vocês copiaram o macete dele? Quem tem esse macete anotado e depois compartilha no grupo? Ele falou não como só farinha. Não como sem farinha, Sem farinha farinha. com P. Eu mando depois essa foto no grupo aí. Eu tenho certeza que alguém de hoje ou de ontem anotou. Porque esse macete não me adaptei ainda não. Professor, se o meio ele tá básico, um óxido ácido ou um sal ácido, ele vai ter o mesmo potencial de neutralizar que um ácido? Boa! A pergunta sua é excelente. Se o meio está básico... Era um macete, mas eu resolvi aqui. Se o meio está básico e você adiciona cal virgem, CaO, pergunta dela é muito boa. Eu falei um óxido ácido. Ó, vamos vice-versa. A explicação pode ser para ambos. Se eu tenho um meio que tem ácido clorídrico, HCl, é um ácido. Se eu adiciono um óxido básico, qual foi a característica que você acabou de pontuar aqui? Que vai formar... Todo óxido que é vai formar um básico, sal, ao reagir com ácido, formará sal mais água. água. Bom, qual será o sal formado aqui? CaCl2 mais H2O. Então, Lu, significa que o ácido está sendo neutralizado pelo óxido, porque é um óxido básico. E o contrário também é válido. Se eu tenho um meio básico e adiciono um óxido que é ácido, você também vai neutralizar. Óbvio que, se eu pegar uma base forte e eu pegar um óxido básico, você vai precisar de uma quantidade muito maior do óxido para conseguir proporcionar a neutralização completa. Lu, fez sentido? Entendi, prof. E se no lugar do CaO eu colocasse um CaCO3 também, aconteceria isso, né? Tipo, neutralizaria, né? Você vai explicar que é hidrogênio. Pronto. Aí você está colocando um sal para reagir com um ácido. Toda vez que tem um sal que reage com um ácido, vai formar um novo sal e um novo ácido. Para você saber se vai haver ou não a neutralização aqui, você precisa verificar a natureza desse sal. Esse é o sal básico. Esse aqui é um sal básico. Logo nessa reação aqui, você consegue neutralizar a acidez do meio. Fez sentido, Lu? Entendi, prof. Obrigada. Show de bola. Ó, nós não gravamos. Gravamos o quê? Vai te gravar muito. Galera de casa, vou pegar a serra aqui agora. Um beijo grande. Juízo, velho. Pra vocês. Eu espero que vocês façam uma excelente prova. Sábado, para aqueles que ainda quiserem um aconchego, nós estaremos disponíveis, Tio Elan e eu, para a gente bater o último papo pré-prova do Enem. Beleza? Daqui a pouquinho eu tô... Beijo, Augusto. Valeu, meu povo e minhas povas. Valeu, galera. Alguém não joga. Ô, gente, ó. Só para enfatizar. Eu tô até com medo, Augusto. Todo mundo tá falando, não, amanhã eu vou, amanhã eu tô. Eu não vou não, tá tomando cerveja. Eu vou pra onde? Não, eu vou assistir a aula. Gente, amanhã é pra você só participar da aula. Caso você se veja em necessidade de revisar algum conteúdo que vocês têm seguro, não vá ficar na aula para ouvir dúvidas dos outros, não. Tem alguns alunos que vão chegar aqui amanhã querendo tirar um atraso de um ano inteiro.
E você que está bem emocionalmente, que você está bem preparado, acaba se abalando. Ah, Elan, mas no ano passado, eu lembro que nesse momento foram 3 questões, 2 de Ramon e uma de Ainoan, que você pediu para resolver e foram questões idênticas no Enem. Ótimo, foi perfeito. Mas isso não significa dizer que esse ano vai acontecer de novo. O nosso objetivo maior é, Marcelo, tá com a dúvida em como calcular o ΔH envolvendo entalpia das ligações. Pronto. É uma dúvida super válida, porque é algo fácil, algo que ele aprendeu ao longo do ano letivo e basta uma revisada. Um detalhe. Agora, professor, tem como você ensinar estequiometria? Pô, velho, aí tá de brinques, né, velho? Entendeu? Então, pelo amor de Deus, entenda o objetivo do nosso plantão de amanhã. É deixar vocês confortáveis. Caso de hoje para amanhã, ou ao cúmulo da semana, você tenha ficado inseguro com um determinado conteúdo, com alguma dica, com algum macete, tá lá dentro. Você entra e bate um papo conosco, tá bom? Gente, o que Augusto deu aqui é importante, mas isso aqui é aposta pessoal minha. O que ele deu aqui, nessa 1h15 de aula para vocês, não vai cair nada diretamente. Vai cair o desmembramento disso aqui. Eu e Augusto compilamos as nossas 4 apostas envolvendo esse conteúdo. E eu vou colocar para vocês agora no quadro essas 4 apostas. Funções inorgânicas é um conteúdo muito grande. Mas eu acho que essa parte sim, acho que é mais vestibular. Mas não, o Enem cobra. Mas cobra isso aqui sempre aplicado a alguma outra coisa no contexto. Alguém tirou foto dessa última parte do quadro? Espero que alguém tenha tirado. Sim. Assim que acabar, tu tá mandando já em algum grupo, só pra mim? Pronto. Assim que acabar a aula, eu vou postar no grupo e vou deixar o grupo em aberto, tá bom? Não deixei o grupo em aberto para não causar polêmica ao longo dessa semana. Bom, apostas Enem 2022 envolvendo o conteúdo, funções inorgânicas. Bom, eu e Augusto compilamos as nossas apostas e acreditamos que podem ser cobrados um desses 4 itens. Primeiro item: condutibilidade elétrica. Segundo item: indicadores ácido base. Terceiro item: análise numérica da acidez barra basicidade e aplicações no cotidiano. Bom, Eu tenho certeza que para ser mais sincero, o grau de aposta, se formos para distribuirmos ficha, é justamente nessa, como é que eu posso dizer? O que mais apostamos é 1. Então, de cima para baixo? Mas eu acho que, tipo assim, aplicado no cotidiano sempre cai, pô. Tipo assim, por exemplo, sobre a cáustica. Sempre é uma coisa que você já tem que saber. Mas em termos de aposta, a gente apostaria em uma questão bem clara, direta, objetiva, condutibilidade elétrica, depois indicadores. Se for de ordens de distribuirmos ficha, tá bom? Mas se cair qualquer uma, vocês vão acertar. Amém? Bom, condutibilidade elétrica. Bom, essa semana eu me assustei, porque no último listão que eu preparei para os alunos dos cursinhos, que é uma lista diferente da de vocês, porque senão ficaria tudo igual, eu me assustei com muita gente errando uma mesma questão.
E aí eu quero alertar isso. Primeiro, pessoal, a condutibilidade elétrica pode acontecer por 3 mecanismos diferentes. Primeiro mecanismo, elétrons livres, que podem aparecer na sua prova com outros 2 sinônimos: nuvem eletrônica ou mar de elétrons. Pessoal, preste atenção. A condutibilidade se dá em virtude da movimentação dos elétrons. Pensando em um contexto do Enem, quem é que é um excelente condutor de eletricidade em virtude da presença dos elétrons livres? Os metais. E o que eu gostaria de chamar a atenção? Os metais são espécies que perdem elétrons com facilidade. Isso significa dizer que os metais são espécies que apresentam baixa energia de ionização. Energia de ionização é energia necessária para a retirada de um elétron. Significa dizer que os metais perdem elétrons com facilidade. Beleza? Bom, segundo mecanismo de condutibilidade, o Enem já cobrou 1, o Enem já cobrou 2. Elétrons deslocalizados. Ou pode aparecer na sua prova como ligações pi alternadas. Esse é o nome do fenômeno químico que é apelidado como efeito de ressonância. Efeito de ressonância. Show de bola. Bom, para se ter efeito de ressonância, pessoal, quando o Enem cobrou isso, nas 2 vezes que cobrou, o Enem citou os polímeros, que são longas cadeias que apresentam ligações duplas alternadas. Qual é o erro amador? Achar que ressonância só acontece em cadeias fechadas e anel aromático. E aí acontece que vai no Enem e vai logo para a alternativa que tem um anel aromático. E a terceira situação. Essa terceira situação nunca foi cobrada em uma prova do Enem oficial. Já caiu no Enem PPL. Que é o quê? Condutibilidade elétrica envolvendo íons livres. Condutibilidade elétrica envolvendo íons livres. Bom, quem é que é capaz de formar íons? Bases e sais. Todos os compostos que podem sofrer o fenômeno ionização e dissociação. Ionização e dissociação são os nomes atribuídos aos fenômenos que são capazes de formar íons. Íons livres em solução aquosa. É aí que eu entro agora perguntando o seguinte: qual é o nome da classe dos compostos que sofrem ionização? Ácidos. Qual é o nome da classe dos compostos que sofrem dissociação? Bases e sais. Bom, nesse cenário, eu vou colocar aqui 2 ácidos. Eu estou colocando a mesma quantidade desses 2 ácidos. E
E eu vou perguntar a vocês, qual dos dois conduz mais eletricidade? O primeiro ou o segundo? O segundo. Por quê? Porque o ácido é forte. E não é a explicação correta. E o outro é fraco. Não é a explicação correta. Ele conduz mais eletricidade porque ele é capaz de formar mais íons. Ele é capaz de formar mais íons do que esse, por isso que o classificamos como um ácido forte. A condutibilidade se dá ao fato deste formar mais íons do que este. E é por isso que ele é enquadrado como um ácido forte. Esse aqui é quem conduz mais. Bom, se eu utilizar agora duas bases, o NaOH e o MgOH2, qual dos dois conduzirá mais se adicionar a mesma coisa? A mesma O quantidade? NaOH. Por ser uma base. Forte. No entanto, eu acredito que a maioria dos concorrentes de vocês que estão bem preparados responderia essa questão. Talvez eles não conseguiriam responder com tamanha facilidade se porventura cair isso aqui. Se for colocada a mesma quantidade desses dois sais, qual dos dois que seria capaz de conduzir mais eletricidade? O primeiro ou o segundo? O segundo. Por quê? Porque além de O segundo? um A, o NO3 é solúvel. Pessoal, nos ácidos vai conduzir mais aquele que for mais forte, porque vai formar mais íons. Nas bases vai conduzir mais aquela que for mais forte, porque vai formar mais íons. Nos sais, a gente aprendeu em algum momento classificar ele como forte ou fraco? Mas a gente classifica como o quê? Solúvel e insolúvel. Esse aqui é um sal solúvel. Significa dizer que ele vai se dissociar completamente. Significa dizer que ele vai formar mais íons. Significa dizer que ele vai ser mais condutor. Pessoal de casa, joinha até aqui. Tranquilos? Certo. Pronto. Bom, vamos para a segunda aposta. Indicadores ácido base. Vou fazer uma pergunta. O que são indicadores? Certamente vocês estão pensando em repolho roxo, fenolftaleína, mas não conseguem responder com exatidão o que é um indicador. Um indicador, pessoal, o indicador é uma substância, química que altera sua estrutura de acordo alteração. Ela altera o quê? A sua estrutura de acordo alteração do pH. Eu vou fazer um esqueminha aqui que vocês jamais vão esquecer. Imagine que eu tenho aqui um indicador AZ. E eu coloque em um meio. Pode ser um meio ácido, meio básico, tanto faz. Esse indicador AZ se transforma em ar. Significa dizer que ele sofreu uma modificação na estrutura. Quando ele sofre essa modificação,
e essa modificação proporciona uma mudança de cor, isso é um indicador. Como assim, Elan? Quando o indicador está com a sua estrutura AZ, ele é azul, hipoteticamente falando. Quando ele altera a sua estrutura e se transforma em A, ele é vermelho. Então, um indicador ácido-base é um indicador que, à medida que você colocar ele em uma solução que tem pH 10, mas você muda o pH 10 para 7, e ele muda a estrutura, e essa mudança de estrutura acarreta mudança de cor, isso é um indicador. Qual é o principal indicador cobrado nos processos seletivos? Fenolftalina. Não, repete aí o que vai mudar do indicador. Eu vou explicar com a fenolftaleína. A fenolftaleína, existe o que chamamos de faixa de viragem. Existe o que chamamos de faixa de viragem. Eu não sei exatamente o valor, mas se não for isso, é algo próximo disso. Lu, preste muita atenção, Lu. A fenolftaleína, se for colocada em uma solução de pH 8.2 ou menor do que 8.2, ela vai apresentar uma estrutura, ela vai apresentar uma estrutura da sua molécula, a qual ela vai fazer com que o meio a qual ela está presente fique incolor. Elan, eu preciso saber qual é a faixa de viragem da fenolftaleína? Não. Você precisa saber que cor ela vai ficar? Não. Você só precisa saber fazer a leitura e o significado dessa faixa de viragem. Então, ao colocar a fenolftaleína em uma solução cujo pH é igual ou inferior a 8.2, ela vai ficar com uma estrutura, você não precisa saber qual é a estrutura, a qual vai proporcionar a cor incolor no meio. No entanto, se esse meio, essa solução, for alterado para um pH 10 ou maior do que 10, essa fenolftaleína vai ter a sua estrutura modificada. Vai mudar uma ligação, vai passar a ter uma ligação dupla, vai entrar um oxigênio, ou seja, alguma mudança na estrutura vai acontecer. E essa mudança de estrutura vai culminar também na mudança de cor. No caso da fenolftaleína, vai ficar vermelho. O que vocês precisam apenas entender é o que faz ser um indicador, qual é o princípio do indicador e a leitura dessa faixa de viragem. Tio Elan, agora me tira uma dúvida. Você falou menor ou igual a 8.2, maior ou igual a 10. E se for uma solução que está entre 8.2 e 10? Não vai ficar nem incolor, nem vermelho, vai ficar um meio termo. Lu, você conseguiu entender, Lu? Entendi, prof. Fez sentido para você? Eu? O que está escrito ali depois de estrutura? Como é que é? Pergunte. O que está escrito ali depois de estrutura? Substância química que altera sua estrutura de acordo com a alteração do pH. Ah, sim, obrigada. Pessoal, tópico 1 e tópico 2, tranquilo para vocês? Uhum. Tópico 3. Pessoal, lembre-se muito disso aqui. Eu não sei qual é o grau que vocês utilizam. Todos aqueles detalhes de química, de física, de matemática, que eu me sentia inseguro até o horário de prova, é uma estratégia minha. Cada um de vocês tem estratégia. Ou quando saía de casa, eu dava aquela última olhada, ou até mesmo quando eu fazia vestibular, que era em Conquista, eu estava com minha mochilinha, eu levava minha mochilinha para o local de prova e dava aquela olhada. Mesmo que não caísse, mas eu ia para
para a prova me sentindo mais seguro. Isso é uma estratégia minha. Se você se sente melhor ao chegar no sábado às 18 horas se desligar, igual o Marcelo, tomar uma cervejinha, faça isso. Você tem que fazer aquilo que vai te dar segurança. Eu lembro que nem hoje, pessoal, um aluno meu chamado Nicolas, meu aluno expert, me mandou mensagem 11h50 alguma coisa. Nego, eu tô saindo de casa aqui, me deu um branco. Como é que é o nome daquele macete mesmo da regra dos 3 R's? Ou seja, se eu não respondesse ele e ele não conseguisse atender aquela dúvida, aquilo poderia causar uma insegurança. Estava online na hora que no domingo eu fico angustiado, assim como vocês. Véi, regra dos 3 R's. Quem sofre redução recebe elétrons e os elétrons está do... A gente não é que caiu a porra da questão? Não é que caiu a porra da questão? Isso não significa que vocês no domingo vão mandar mensagem não, viu? Bom, pessoal, análise numérica. O que eu quero que vocês saibam? Pessoal, a acidez é uma propriedade que é medida com base em quê? Quantidade de H+. de íons H+. Pronto. A acidez, ela é medida de acordo com a concentração de H+. E o grau de basicidade? Concentração de OH-. Perfeito. Só que o que eu acredito que possa aparecer na sua prova nesse domingo é esse dado H+, e OH-, mas de forma mascarada, de um outro contexto. Quais são os outros contextos? Onde é que você pode relacionar H+, e OH-? pH, pKa. Primeiro, Ka. Quanto maior a quantidade de H+, maior vai ser o Maior Ka. Alfa, alguém sabe o significado desse alfa? Grau de ionização. Grau de ionização. Quanto maior for o valor de alfa, quanto maior for o valor do grau de ionização, maior é a quantidade de H+, e consequentemente maior acidez. E tem duas grandezas que são inversamente proporcionais. Quais são elas? pKa e pH. pKa e pH. E por desencargo de consciência, a única que eu imagino que o Enem possa cobrar de vocês entre Ka, alfa, pK e pH é o cálculo de pH. E o cálculo de pH é menos log de H+. Como vocês já aprenderam com o mestre da matemática, tio Elan, corta em cima, corta embaixo e o log é a potência e seja feliz para sempre. Na base. Manda. Não tem nada a ver, mas aquele alfa ali é calculado, é alfa ao quadrado. É o número de moléculas que foram ionizadas dividido pelo número total. Desculpa. O número total de moléculas foi adicionado no ambiente, por exemplo, 100. Você adicionou 100. Só dessas 100, coisas exato, você vai dividir 100. Seria no caso aí. Não, é o contrário, 20%, que daria 0,2, 20%. Entendeu? Bom, basicidade eu já acho menos provável, mas se for um ácido fraco? Tem que estar menos do que 5%. Bom, basicidade. Se tem Ka, existe também o quê? KB. Se tem um grau de ionização, também tem um grau o quê? De dissociação. Nunca vi nenhuma prova, nunca vi nenhum livro. Mas para mim é algo lógico. Se tem um grau de ionização, também tem que ter um grau de dissociação. Nunca vi nenhuma expressão ou algo que pudesse calcular. Mas você precisa pelo menos saber grau de dissociação. Se tem o KB, também tem o quê? PKB. Então, essas três primeiras grandezas são diretamente e aqui inversamente. E nunca você pode esquecer que quanto maior o pH,
maior a basicidade. Porque, consequentemente, vai ser menor o pH, né? pH mais pOH dá sempre 14. Então, você pode pegar o pH e fazer o comparativo com o pOH. Logo, então, menor o pH, maior a basicidade. Quanto menor o pOH, Menor a basicidade. maior o pH. Acompanha comigo. Se o pOH é 2, o pH é quanto? 12. 12. Vai ser básico do mesmo jeito. Se o pH é 12, não, contrário. Se o pH é 2, o pOH é 12. Então significa dizer que quanto menor o pOH, maior o pH. E maior vai ser a basicidade. Quanto maior o pOH, menor o pH e, consequentemente, maior a acidez. Luísa, o que é PKB? Lu, eu vou ser bem sincero. Na altura do campeonato, na verdade, na altura do campeonato, não. Lu, você não precisa saber quem é PKA ou PKB, porque no ensino médio a gente não aprende a calcular ele. Eu vou anotar só o significado dele, caso possa servir para ajudar você em alguma coisa, tá bom? O PKB é um valor que é calculado pelo menos log de Ka. Alguns ácidos são muito fracos, então tem um Ka muito pequeno. E para colocar esse valor muito pequeno, coloca-se o pKa. E o pKa é menos log de Ka. Se for para lhe ajudar em algo. Mas na minha concepção, isso aqui é desnecessário você saber. O seu HD já está muito cheio, então não quero sobrecarregar com coisas que não é necessário, não. E por que quanto maior o grau de dissociação, menor... Não. Quanto maior o grau de dissociação, maior é a quantidade de OH- e maior é a basicidade. O PKB só foi uma relação que eu fiz com o pKa. O PKB, quanto menor o PKB, maior o KB e, consequentemente, maior a basicidade. Fez sentido para você, Lu? Fez sentido? Eu ainda estou com um pouquinho de dúvida nessa questão de quanto maior o KB, menor o PKB. Ou se for decorada, tranquilo. Eu diria é decorar. Então tá bom. Infelizmente. Bom, qual é o último espaço que eu tenho aqui? Esse aí. Gente, estamos encaminhando para o fim da nossa aula de hoje. E por desencargo de consciência, só reforçar algumas coisas que Augusto já pontuou. Por exemplo, HCl, ácido clorídrico. Onde é que ele está presente? No suco gástrico. No entanto, o mesmo HCl que está no nosso suco gástrico foi o mesmo que eu utilizei para lavar o azulejo aqui dessa sala. Que bom. Ácido muriático. O ácido muriático é o ácido clorídrico na concentração elevadíssima utilizado para limpeza, principalmente de azulejo. É só uma curiosidade. O pH da boca é básico ou é neutro? Levemente ácido. E o do estômago? Ácido. E o do mais ácido. intestino? Não, o intestino não. O É estômago básico. que é mais ácido e o intestino... É básico. O intestino não sei. Bom, quem é esse aqui? Quem é esse aqui? Bicarbonato? Não. Ácido acético? Esse é o ácido acético. Ele está presente onde? Ele está presente no vinagre.
É o ácido do vinagre. NaOH. Quem é NaOH? Soda cáustica. Augusto já pontuou todos os demais. Eu vou colocar mais algum outro que porventura tenha o desencargo de consciência. Esse aqui pode aparecer na sua prova. E esse aqui não é fácil, você tem que saber. Quem é ele? Bicarbonato. É o Sódio. bicarbonato. Bicarbonato de sódio. Esse é o famoso bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é o famoso fermento químico. Químico. Fermento biológico é por bactérias. Oi, Elan. Eu. A fermentação acética é a mesma reação de oxidação que acontece com o álcool que tu mostrou naquela reação? Sim, Acho que foi Augusto. Aquela questão que você pontuou, que a gente discutiu na monitoria? Não, é aquela reação de oxidação que o álcool sofre, aí forma álcool em vinagre. Essa mesma reação é a reação de fermentação acética? Sim, a mesma. Ah, entendi. Perfeito. É até nesse princípio que você consegue pegar o extrato da uva e produzir o vinagre ou o vinho. Tudo depende do controle dessa reação. Eu estava fazendo uma questão que a hidratação seria uma forma de adição. E o inverso seria a eliminação? Que seria o S. A perda da molécula de água. Seria uma desidratação ou Exato. eliminação. Um álcool, por exemplo, formando um alceno. Você está perdendo a molécula de água. Bom, quem é CaCO3? Cal hidratado. Não. CaCO3. É Não, o calcário. calcário. O principal constituinte do mármore. A substância química que é atacada quando tem a presença de chuva. Vai ter o calvígeno, que é... O calvígeno, é o que Augusto colocou, CaO. Na hora de dar os créditos ao meu macete, né? Que é um macete inocente, legal, você não vai. Qual é o macete? KK. Poxa, dos dois ser no calcário. Ah, verdade, pô. Eu preciso memorizar o de Marcelo, que o Marcelo falou em propriedades coligativas e calcário. Do calvígeno tem um também, pô. Não tem ninguém no meio pra quebrar isso. Gente, em termos de conteúdo, foram 11 grandes aulões. Essa aula vai estar disponível já em instantes no canal. Não vou dormir enquanto não carregar. Não vou desejar boa sorte. Boa sorte a gente deseja para quem não está preparado, para os fracos. Desejo para vocês sucesso, porque vocês literalmente se prepararam demais para essa prova. O vídeo motivacional e as palavras finais fica para amanhã, tá bom? Beijo, fique com Deus. Amanhã tem que acertar, domingo tem que acertar 40 questões, né? Certo? Vai acertar.